Bom dia, gente! Bom dia! Obrigada! Hoje eu estou com essas. Bem, hoje é o último dia da nossa live, das nossas lives, né? Dos 7 ciclos desse tema. Logo, quem sabe a gente volta a fazer mais. Deixa eu ver aqui o versículo de hoje. A gente vai ler hoje o tema. Deixa eu fixar o tema. Hoje é. Pronto. O último tema. E hoje a gente vai falar sobre desfrute. Plenitude. Quando Deus ele estava criando, né, o mundo, o que aconteceu? No 7º dia ele descansou, ou seja, ele desfrutou de tudo que havia criado, né? Ele contemplou. Então, por isso que a gente traz esses ciclos, né, esses 7 ciclos, porque quando a gente coloca em prática todos eles, é porque a gente aprendeu com Deus, né? E o 7º dia, ele fala que é pra gente descansar, é pra gente desfrutar. É o ano da plenitude. Então, eu trouxe pra vocês pra aprender, né? E colocar em prática em tudo na vida sobre isso, esse tema. E o versículo de hoje que eu quero deixar é em Provérbios 13 e o 21, a parte B, que fala assim: a prosperidade é a recompensa do justo. Prosperidade é crescimento, né? Prosperidade não é riqueza material, é crescimento em todas as áreas da vida. Então, aqui, né, Salomão, que escreveu Provérbios, né, ele foi o homem mais sábio. Oi, Cris, bom dia! Ele escreveu Provérbios e aqui fala que a prosperidade é a recompensa do justo. E no 14:14, a parte B, o homem bom será recompensado. Então, quem é justo? Quem é justo, quem cumpre princípios, quem vive, né, os princípios. E quando a gente vive os princípios, a gente vai estar na vontade de Deus e a gente vai ser bom, né? A gente vai exercer essa essência que temos de bondade. Então, esse versículo aqui, né, para você entender que quando a gente planta coisas boas, né, a gente vai colher a prosperidade, a gente vai colher recompensas. Mas quando a gente planta coisas que não são princípios, coisas ruins, a gente vai colher as consequências disso, né? Então, são prejuízos, são coisas ruins. Aí eu quero lembrar, né, todos os tópicos que a gente citou, né, que a gente trouxe aqui,
que o primeiro, aprendizagem, né? Aprender. Que a gente tenha um coração humilde, né? E ensinável. Ou seja, que a gente seja humilde para aprender. A gente pode aprender com aquelas pessoas sábias, aquelas pessoas que já passaram por tal experiência. A gente pode aprender com quem já colocou em prática e tem resultado, né, naquilo que você quer aprender ou que você precisa aprender. Você pode aprender principalmente com a Bíblia, né? Porque ela é um manual pra gente, né? Um manual de vida, de vivência, de como viver. Mas algumas pessoas, elas aprenderam, colocaram em prática, então, de uma forma mais assim, vamos dizer que mais clara, porque a Bíblia não é só ler, né? É ler, estudar e ter discernimento para você entender. Porque tem muitos códigos, muitas chaves, muitos segredos, assim, para a gente pegar, né, e colocar em ação. Então, aí daí vem as pessoas que aprenderam, colocaram em prática e têm resultados. Para a gente aprender com essas pessoas. Tem um versículo que fala que na multidão de conselheiros a gente encontra, na multidão a gente encontra conselheiros. É isso aí, Cris. Desfrute não ter que fazer, eu acho, desfrute é não ter que fazer nada. Desfrute não é ter que fazer tudo, é não ter que fazer nada. É isso. E a gente faz a gente fazer com amor, com prazer e escolher fazer, né? Eu quero fazer isso. E fazer para o reino, porque quando você faz para o reino, quando você faz cumprindo os princípios, é aí que você vê o crescimento, né? E chegar no desfrute. Então, no aprendizado ainda, a gente aprende as coisas e a gente não vai colocar tudo de uma vez em prática. Até porque, às vezes, a gente nem consegue, né? A gente tem tantos... Vem com bloqueios, coisas que travam você de fazer as coisas, de colocar em prática. Então, a gente faz um pouquinho, né? Faz um pouco de cada vez. Porque Deus, Ele dá as sementes, Ele dá o crescimento, Ele dá as ferramentas, porque você tem a voz, é sua ferramenta, você tem seus braços, é sua ferramenta, você tem suas pernas, é sua ferramenta. O que você tem, né, aí são ferramentas. E Deus também, além da semente e da terra que Ele dá, Ele também dá o crescimento e os frutos. E a gente só precisa plantar. A única coisa que a gente precisa fazer é plantar. Então, aprender e colocar em prática para a gente ter o resultado. Tem um harpa que fala assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O que eu quero dizer com essa parte, né, do hino é que, por causa do resultado de Jesus, a gente confia, a gente acredita que Ele faz. Se Ele não tivesse tido resultados, se Ele tivesse morrido e simplesmente ficasse morto, não tivesse ressuscitado, né? A gente ia dizer, cadê o poder? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. A gente não entende assim de imediato.
Às vezes a gente passa o processo todo sem entender, mas quando a gente alcança, né? Quando a gente conquista, quando a gente começa a desfrutar do resultado, a gente vai começar a analisar e entender o porquê daquilo tudo. Assim foi Cristo. Ele poderia não ter morrido, não ter sofrido aquilo tudo, né? As pessoas terem feito tudo o que fez com ele, e ele poderia não ter morrido, porque tinha poder para isso. Mas ele morreu. E o melhor aconteceu, ele ressuscitou. Então, os resultados que ele teve nos atraem. Assim é a gente. Quando a gente tem resultados, as pessoas são atraídas para o reino através dos nossos resultados. Então, o primeiro é aprender, o segundo é servir. No servir, a gente planta, né? A gente coloca em prática o que aprendeu. E colocando em prática é que a gente vai para os próximos passos. É colocando em prática que a gente começa a ver os resultados e a gente passa para a próxima fase, até chegar no desfrute. O terceiro é a aliança. A aliança, o terceiro é quando surge, né, pessoas para a gente se aliançar, para a gente estar em unidade com quem nos faz chegar mais perto do propósito, com quem vai estar de mãos dadas, que não vai desistir, que vai estar com a gente. São aquelas pessoas que, quando a gente estiver se sentindo fraco, com vontade de desanimar, de desistir, ela vai pegar na sua mão e vai dizer assim: não, você não vai desistir, eu tô aqui, a gente vai junto. E quando a pessoa também pensar em desistir, você vai estar lá. Senão a gente vai junto, a gente vai continuar. Porque o propósito, qual é o propósito? Né? Eu sempre procuro fazer as coisas com um propósito que é para atrair pessoas para Deus, fazer com que elas entendam, né, como qual é o propósito de vida delas, para que nascemos, quem é Deus, quem é Jesus, trazendo as minhas experiências, as minhas poucas, né, experiências, porque eu desejo e eu quero e vou viver muitas ainda, mas com as que eu tenho, eu quero usá-las, né, plantando a sementinha em cada pessoa, para atrair essas pessoas para o reino. Como eu falei ontem, a gente somos parte de um exército, né, e Deus é o rei. Então, para atrair essas pessoas para esse reino, é o meu objetivo, né? E o quarto é a oportunidade. Quando a gente aprende, né, a gente adquire o conhecimento, a gente adquire as ferramentas, porque quando a gente busca o conhecimento, aí vai vindo as ideias, vai vindo as sementes, e depois a gente serve, a gente coloca em prática. Depois, quando a gente coloca em prática, a gente vai aparecer pessoas que vai dizer assim: nossa, olha o conhecimento que Neide tem, olha isso aqui, dá pra mim se encaixar, né? Dá pra mim me unir com ela em unidade e a gente crescer, um ajuda o outro, uma vai ajudando a outra. Então, eu me alianço com a pessoa que vai tá comigo, né, no caminho do propósito, para chegar mais perto do propósito. E daí eu vou atrair oportunidades com essas ações. E quando eu quero atrair a oportunidade, aquela é a oportunidade exata, eu gero valor para aquela pessoa, eu ajo, né? Eu tomo uma atitude. Então, gerando valor, a gente atrai a oportunidade que a gente quer. Assim é com Deus, como eu já falei na live de oportunidade. O que você está atraindo, o que você está gerando de valor para atrair a oportunidade, para atrair a oportunidade que você quer em Deus. Qual valor você está gerando para Deus? Então, o meu valor aqui, que eu estou trazendo aqui, transbordo, né? Para cada um que está aqui disposto a aprender e
e atrair essas pessoas para o reino, para que elas entendam o propósito delas, o propósito de vida, para que elas nasceram, né? E assim, dessa forma eu vou estar ajudando as pessoas e estou servindo ao reino, estou servindo a Deus. E servir é isso. As pessoas pensam que servir é ser escravo de Deus. E ainda que fosse, né? É tão prazeroso que eu serviria com alegria como um escravo. Mas Deus é tão lindo que Ele nos deixa livre para servir. Servir é assim, é fazer algo, é gerar valor para Deus. E gerar valor para Deus é servir pessoas, é ajudar pessoas naquilo que eu posso ajudar, naquilo que eu sei, naquilo que eu recebi. É transbordar do que Ele me deu, transbordar as sementes, as ideias, né? O amor que Ele tem me dado, o cuidado. Então eu preciso transbordar isso. E quando eu transbordo também, eu me sinto mais leve, eu chego mais perto do propósito, eu fico mais perto de Deus. Isso que é maravilhoso. Então, transborde. E o quinto é perseverança, né? Eu falo muito da gente persistir, perseverar, não desistir, confiar, acreditar que se você está fazendo, né, algo que é a vontade de Deus, se você está cumprindo um princípio, se você está cumprindo o princípio, é a vontade de Deus. E se você está fazendo a vontade de Deus, você precisa acreditar, porque Deus fala que nele, se estamos nele, somos mais que vencedores, já vencemos. É um fato. E nele podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Então, mesmo que a gente venha ficar cansado, se sentir fraco, né? Mas que a gente não desista, a gente descanse. Descanse se permitindo ser cuidado nos braços dele. Se permitir ser direcionada por ele. E confiar que ele faz a parte dele. E a gente faz a nossa direcionada por ele. Ele fala, filha, isso aqui que você precisa aprender. Porque toda situação que acontece na nossa vida e que nos incomoda é porque quer nos ensinar algo. Não é sobre o outro, aí é sobre nós. Então, o que eu preciso aprender com essa situação? E quando a gente faz essa pergunta, a gente para e observa. Porque Deus, ele usa situações, usa pessoas, usa situações para nos dizer, nos falar o que a gente precisa aprender. Então, que a gente esteja atento. Às vezes, aconteceu algumas coisas e me incomodava e eu dizia, opa, isso aí tá querendo me ensinar alguma coisa. O que eu preciso aprender com isso? Pai, Criador, Paizinho lindo, o que eu preciso aprender com isso? E daí começava a acontecer algumas coisas. Por exemplo, eu estava sendo ingrata com uma pessoa e eu falei assim, o que eu preciso ainda aprender com isso para ficar tudo bem? E em um momento, alguém estava agindo com ingratidão com outra pessoa. Aí eu olhei para ela e falei assim, que pessoa ingrata. Aí eu parei, né? Eu disse, se isso está me incomodando, então é porque eu estou sendo ingrata com alguém. O que eu preciso aprender com isso? Né? Aí eu percebi, eu estou sendo ingrata com alguém e eu fui observar com quem eu estava sendo ingrata. E daí já mudei o olhar. E essa pessoa nem falou mais na minha frente. Ou seja, a situação quer sempre nos ensinar algo. E a gente precisa ter um coração ensinável e humilde para aprender. E quando a gente aprende, a gente vai pulando, né, para as próximas fases. Então, confiar, né, que Deus faz a parte dele e a gente fazer a nossa, mas descansado nele, se permitindo ser cuidada por ele e direcionada por ele. E perseverar também é esperar o tempo, né? Eu falo bastante assim sobre acelerar processos, sem pular etapas. Porque quando a gente pula etapas,
lá na frente a gente vai precisar daquele aprendizado e não vai ter. Então, a gente não construiu uma base firme, uma base forte. Mas quando a gente acelera o processo, a gente chega mais rápido e aprendeu tudo que precisava aprender. Como que a gente acelera o processo? Se permitindo aprender, né, com os sábios, com pessoas que já passaram por aquilo, com pessoas que têm experiência naquilo e que têm resultados positivos também naquilo que eu estou no processo, naquilo que eu quero aprender. Se é sobre finanças ou se é sobre criação de filhos, ou se é sobre relacionamentos, de todos os tipos de relacionamentos, se é sobre casamento, se é sobre qualquer área da sua vida. Então você se espelha, né, naquela pessoa que é sábio naquilo, que colocou em prática e tem bons resultados naquilo. Tem gente que chega assim, né, e quer dar conselho a gente, só que pessoas que não têm um resultado positivo. Ou seja, se a pessoa vier, aí você faz o contrário do que ela fez, né? Porque se ela não teve o resultado positivo, o resultado que você quer alcançar, então o que ela fez não serve. Quando, na questão da sabedoria, a Bíblia nos ensina a questão da sabedoria, e Salomão foi o homem mais sábio. Então a gente tem muito que aprender com ele. Tem uma perguntinha. Se vocês quiserem fazer pergunta, vão fazendo aí. E eu respondo no final, tá bom? Então, o primeiro é aprender, o segundo é servir, é aprender a ter o coração humilde e ensinável, né? Humilde para aprender. O segundo é servir, é transbordar, é ajudar, aliança. O terceiro, você se aliança, você entra em unidade com as pessoas que podem que podem te levar, que podem fazer você chegar mais perto do propósito. O quarto é a oportunidade, você gera valor, né? Toma atitude, gera valor e atrai a oportunidade que você quer. O quinto, perseverança. Quando você persevera, né, que eu falei agora, por último, é você não desistir, é você esperar, é você acreditar, né? E outra coisa, dentro da perseverança, é que na crise a gente aprende, na crise a gente adquire experiência, na crise a gente é provado, né? É provado e vai nos dizer se a gente está forte ou se a gente precisa voltar tudo, né, do início para poder continuar as etapas. E quando a gente persevera, como eu falei, a gente é provado, a gente vai para a próxima fase. E a próxima fase, gente, quando a gente persevera, quando a gente confia, quando a gente espera, o que a gente alcança é a recompensa. O que a gente alcança é maravilhoso, é muito mais. Sempre a gente alcança muito mais do que a gente imagina, porque a gente planta, a gente colhe muito mais do que a gente plantou. A gente colhe, eu dei o exemplo do milho ontem, a gente planta 3 sementes, nasce o pé e dá 3, 4 espigas, e cada espiga tem mais ou menos 500 caroços. Ou seja, esses caroços podem se tornar mais sementes para você plantar. E olha só o quanto você vai poder plantar. Então, perseverar, esperar, não desistir, continuar. É um segredo assim muito forte. Não é fácil, né? Não é fácil, é uma das etapas mais difíceis que a gente passa, mas a gente dá conta porque a gente tem o maior, o dono de tudo, né? Aquele que tem todo o poder com a gente. Então, se a gente tem ele, a gente tendo ele, a gente consegue, por mais fácil que não seja. Então, como eu falei, né? O que a gente precisa aprender com isso, né? Você se pergunta e daí você aprende e vai para a próxima fase, que é a multiplicação.
É o crescimento, é a fase do crescimento. Então, o que você tem plantado, né? O que você tem plantado para você ir para a próxima fase, que é a colheita, que é o desfrute, que é a recompensa. Se você tem plantado coisas boas, se você tem plantado princípios, você vai colher recompensas. Mas se você tem plantado coisas ruins, sementes podres, você vai sofrer as consequências, né? Consequências já está falando que não são coisas boas. Então, o que você tem plantado? Você tem plantado princípios para atrair pessoas para o reino? Se é isso, né? Se você tem plantado princípios, já é. Tá? Nem precisa se preocupar. Lança toda a ansiedade em Deus e pede e já agradece pela fé, pela calma, pela esperança, pela fé, pela calma, pelo cuidado e pelo seu coração tranquilo, tá? Pede a Deus que Ele dá e depois só agradece pelo coração tranquilo, calmo, sereno, pela plenitude, tá? E daí a gente vem pro tema de hoje, que deixa eu ver a hora. Ai, gente, já tem 26 minutos. No instante passa. O tema de hoje que é o desfrute, que é a multiplicação, a exponencialidade. Nesse que é o 7, né? Nessa fase a gente colhe e desfruta da colheita. A gente tem a recompensa e desfruta da recompensa. A gente tem a plenitude e o segredo da plenitude, né, é o transbordo, é a gente transbordar, é a gente não desistir. E daí a gente chega na fase da plenitude. E você ser pleno é isso, você tá no seu propósito, é você tá cumprindo as fases, é você tá aprendendo o que precisa aprender, é você tá ajudando pessoas, é você tá servindo. São todas as fases anteriores, né? Você precisa colocar em prática. E daí você chega na última, que é o 7, né? Que são 7 ciclos que falam. Então a gente coloca isso para toda a nossa vida, para a gente alcançar, né, o resultado, para a gente alcançar os frutos e obter a recompensa. E lembrando uma coisa que a gente consegue, né, adquirir os frutos, consegue os frutos, chega nele, mas a gente não para por aí, porque a gente alcançou, a gente volta e vai aprender outra coisa e cumpre as fases e depois você vai adquirir mais frutos. Ou seja, você teve a recompensa e você replanta. Você adquiriu as sementes, você adquiriu os frutos, você planta novamente. Como a plantação do milho, por exemplo. Você pega algumas sementes que você colheu, né, dos frutos que você colheu, você começa a plantar de novo. Então, isso a gente traz para nossa vida, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. O que é necessário fazer para alcançar o desfrute? Cumprir todas essas etapas anteriores que eu falei, né? Cada fase que eu falei, e durante a semana a gente falou sobre todas elas. Então, para alcançar o desfrute e desfrutar, né, saudavelmente, precisamos cumprir todas essas etapas. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês gostaram desses dias acompanhando as lives? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu não só compartilho, né, do que eu sei, mas eu aprendo muito. E às vezes vem coisas assim, a gente vai fazendo download, né? Que vai vindo coisas que Deus vai colocando no nosso coração pra gente falar. E tanto, não só você que tá assistindo aprende, como eu também aprendo. Isso é muito bom. Isso é até uma prova de que não sou eu,
né, não é simplesmente algo meu, mas que é algo que está em mim, no meu coração, e conectado com o céu, conectado com Deus. Então é isso, gente. Que você, né, esteja cumprindo todas as etapas para chegar no desfrute e alcance a bênção, né? Porque Deus fala em Efésios 1, eu acho que é o 3. Se não for o 3, é o 4. Ou 1. Enfim, você lá, vê lá, Efésios 3, Efésios 1, e você vê lá, que tem dizendo que já fomos abençoados com todas as bênçãos. Então, se você está indo atrás de algo, aquele algo, por exemplo, você já é próspero financeiramente, seu casamento já é próspero, sua família já é próspera, você só precisa alcançar. Então, precisamos percorrer o caminho, né? Passar pelas fases para chegar nessa prosperidade. E quando você não aprende isso, por exemplo, num relacionamento, num casamento, se você não aprende isso antes, quando você for casar e você também não aprender ali, você não colocar as etapas, você não viver as etapas, vai ficar tudo bagunçado. Então você vai ter muita dificuldade. Então vai acontecer coisas que você vai ter dificuldade e você precisa consertar, né? E para consertar, você precisa aprender como é que tem que fazer. E como eu já trouxe aqui, né? Como a gente aprende, enfim, todas as etapas aqui para você. Então, financeiramente, se você não sabe lidar, né? Se você não é próspero financeiramente, você vai atrás de quem é próspero, procura saber o que foi que aquela pessoa fez e você analisa, né? Se pergunta o que eu preciso aprender, vai surgindo, Deus vai colocando as pessoas no seu caminho para você aprender. E daí você vai alcançar a prosperidade. Ou seja, você passou as fases, você viveu as fases e chegou na prosperidade, porque ela já é sua. E é um princípio, tá? A prosperidade. E quando a gente vive de acordo com Deus, né? Com a vontade dele, com os princípios, a gente alcança esse alvo, essa bênção, a gente desfruta dela. Tá bom? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até, não sei quando vai ter mais lives, mas eu espero que em breve. Tá bom? E a gente vai se conectando pelos stories. Mais tarde eu vou deixar no feed, né, algo lá, mas eu também coloco nos stories e vocês vão lá. Pode, né, transbordar também na vida das pessoas e gerar valor, né, aqui no nosso Instagram. Tá bom? Um beijo e até a próxima.